Capítulo 15. Julgamento. Sexto dia da lua de sangue. O ninho da águia, Aravel, inverno, ano 3081 após a perdição. Aeson não havia visitado Aravel com frequência ao longo dos séculos desde outono, mas ele nunca tinha visto o ninho da águia vazio. Valeris, Sardaques e Vartiar ainda estavam voltando de Elesveia I e Uvalana com Kalen e os outros, mas eles eram tudo o que restava. Os últimos vestígios do mundo de que se lembrava. Itrax, Turial, Onimia e Aradanil haviam perecido na batalha pela cidade. De certa forma, ele estava feliz por eles finalmente estarem com seus parentes de alma novamente, por finalmente terem o descanso que tão merecidamente conquistaram. Mas isso não impedia a dor em seu peito. Ele caminhou pelo ninho da águia em direção à passagem na face rochosa oeste que levava as celas e ao antigo pátio. A abertura se estendia por mais de 30 metros na rocha, alargando-se uma vez e meia para a esquerda e para a direita. 2 guardas estavam de pé na entrada, o símbolo de um dragão branco adornando suas couraças de aço. Eles colocaram as mãos nos punhos de suas espadas e inclinaram a cabeça. Aeson inclinou a cabeça e passou pela entrada para um longo corredor de rocha talhada, grande o suficiente para um dragão passar. Era estranho pensar naquele lugar como uma prisão. Em certo momento, abrigara mais de 40 Hakina que desejavam ficar mais perto dos dragões, mas estava vazio havia quase 300 anos. Parecia um lugar tão bom quanto qualquer outro para manter Farda e os outros, mas ainda assim era estranho. Um estrondo baixo ecoou pelo corredor, reverberando contra a pedra. Aeson prosseguiu. Não lhe restava muito tempo, os outros chegariam em breve. Seus passos foram ficando mais lentos à medida que se aproximava do arco no final do corredor. Ele sabia o que encontraria, mas mesmo assim, quando finalmente alcançou o arco e olhou para o pátio, seu coração se despedaçou. A Vandeer jazia encolhida sobre a pedra pavimentada, enormes grilhões com runas em volta dos tornozelos e uma coleira no pescoço, correntes prendendo-a ao chão. Cicatrizes de escamas fundidas arranhavam seu corpo, e sua respiração era claramente ofegante a cada subida e descida do peito. Depois de ver a Vandeer e Tivar defenderem a cidade, os elfos tiveram piedade deles o suficiente para curar os ferimentos mais graves, mas curar dragões exigia tempo e energia. Mesmo antes da queda, a Vandeer já era uma das criaturas mais deslumbrantes do mundo. O padrão roxo e branco de suas escamas havia conquistado o coração de muitos artistas por todo o continente. Vê-la presa, ver sua luz se extinguir, seu espírito despedaçado, dilacerar a alma já fragilizada de Aeson. No fundo de sua mente, ele pensou que podia sentir Liara, como um fragmento de sombra pairando na luz, implorando que ele confortasse a Vandeer. Ao atravessar o arco, o dragão se mexeu, as correntes tilintando, as garras batendo na pedra. Ela ergueu a cabeça, virando-se para encarar Aeson, as pálpebras se abrindo para revelar olhos da cor de calêndula. Ele se aproximou, com a Vandeer encarando-o. As mandíbulas do dragão estavam livres. Ela poderia tê-lo banhado em fogo se quisesse, mas não havia fúria ou ira em seus olhos, apenas apatia e perda. Depois de todos esses anos, a Vandeer e Tivar se voltaram contra aqueles que traíram a ordem e, assim que o fizeram, foram feridos, separados e acorrentados. Aeson nunca tivera o desprazer de usar grilhões com runas enquanto Liara ainda respirava, mas pelo que ouvirá, era o mais próximo que a alma poderia chegar de ser Hakina. O dragão se moveu mais uma vez quando Aeson se aproximou a um braço de distância, um rosnado baixo emanando de sua garganta. O lábio superior de Avandeer se contraiu em um rosnado, o cheiro de brasas e cinzas flutuando de suas mandíbulas entreabertas. Lael Sanin, sussurrou Aeson enquanto erguia a palma da mão, ignorando o rosnado do dragão. Sinto muito. Com a respiração superficial, ele repousou a mão sobre as escamas quentes do dragão. 2 partes de sua mente guerreavam enquanto seu dedo traçava a borda de um sulco irregular logo abaixo do olho de Avandeer. A tristeza consumia metade dele, a fúria a outra metade. A guarda do dragão havia-lhe tirado tudo. Eles deveriam ser seus irmãos, suas irmãs, sua família. Mas haviam traído seus juramentos e destruído tudo o que lhe era caro. E, no entanto, agora que olhava para Vandeer, não encontrava alegria na escuridão do dragão, nenhum consolo em sua dor. Esson queria falar, dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras lhe escapavam como vento. O que poderia dizer? O julgamento seria proferido em breve, vida ou morte, e era nesse momento que suas palavras importariam. Ele se permitiu alguns instantes antes de retirar a mão. Havia uma pergunta que precisava fazer antes da chegada dos outros, e agora tinha pouco tempo para fazê-la. A Vandeer o encarou por mais um instante, depois repousou sua enorme cabeça na pedra mais uma vez, o murmúrio desaparecendo de sua garganta como se Aeson não existisse mais.
Não é assim que deveria ser, sussurrou Aeson para si mesmo antes de se virar e voltar a atravessar o arco. Aeson caminhou pelo corredor iluminado por velas até parar diante de uma porta de madeira com faixas de ferro e antigas runas Jotnar esculpidas. Dumar, filho de Halin, outrora chamara aquele cômodo de lar. Aeson se lembrou do dia em que encontrara a carta, o dia em que Dumar se juntara à sua família espiritual. Dumar fora o primeiro entre os Aquinas sobreviventes em Aravel a fazer essa escolha, embora não o último. Respirando fundo, Aeson se abriu para a centelha. Ele podia ver os filamentos elementais pulsando na escuridão de sua mente, sua luz oscilando, desaparecendo. Agora não. Ele fechou os olhos, estendendo a mão para o fio translúcido de ar. Cerrou os dentes, os músculos da mandíbula se contraindo enquanto tentava puxar um fio fino daquele filamento. Aeson levou muitos anos para encontrar o simbolismo naquilo que Liara lhe havia tirado quando morreu. Ele podia passar semanas sem dificuldade extraindo energia da centelha, apenas para que ela o abandonasse por momentos, horas ou dias seguidos, sem aviso prévio. Não tinha ritmo nem rima, nem compasso nem cadência. Refletia sua dor. Meses podiam se passar sem que Liara tocasse seus pensamentos, sem que as lembranças de Naya esmagassem sua alma incompleta, sem que as memórias daqueles que amara dilacerassem seu coração. Mas então, assim que se permitia respirar, dormir, descansar, a dor retornava com força para lembrá-lo de que não era mais inteiro. Pois a dor não é constante. É um monstro que não mata sua presa, mas brinca com ela, a atormenta. A dor não é um obstáculo a ser superado. É uma ferida que precisa ser acolhida. Ela nunca vai embora, apenas espera. Aeson soltou um suspiro quando a centelha o inundou, o fio de ar girando ao redor de seu corpo. Com um suspiro de alívio, ele empurrou o fio para dentro da porta à sua frente, onde a fechadura externa estava travada por fusão. Ouviu-se um clique e a porta rangeu ao abrir. Aeson empurrou a porta lentamente, a luz de velas atrás dele abrindo caminho na escuridão do cômodo. Seus passos ecoavam na sala espartana de pedra talhada, cada batida de sua bota soando como uma martelada. Eu estava me perguntando quando você chegaria. Aeson olhou para o homem sentado com as costas contra a parede oposta, algemas de aço presas aos seus pulsos. Correntes ligavam as algemas a um parafuso no chão, e a luz azul das runas iluminava cicatrizes no rosto do homem. Farda! Então chegou a minha hora. Farda Kirana ergueu o olhar para encontrar o de Aeson. 4 marcas de garras percorriam sua bochecha esquerda, onde Elabrier havia arranhado seu rosto com as unhas. Os curandeiros não haviam dado a Farda a mesma atenção que deram a Vandeer. Os ferimentos estavam com crostas e vermelhos, sangue seco misturado com sujeira incrustada. Ainda não. E, no entanto, aqui está você. Aqui estou. Aeson contraiu as bochechas, mordendo-as. Caminhou até o lado esquerdo da sala e sentou-se na cadeira encostada na parede. 400 anos. Correntes tilintaram quando Farda se moveu, encostando as costas ainda mais na parede. Este é o maior tempo que passamos no mesmo cômodo sem tentar nos matar. Aeson inclinou-se para frente e apoiou os cotovelos nos joelhos. Não por falta de vontade. Não, um silêncio se instalou por um instante. Você tirou Shiniara de mim. Farda respirou fundo e com dificuldade. Eu nunca poderei te perdoar por isso. Me perdoar? Aeson encarou Farda, encontrando seu olhar frio. Prefiro abrir minhas veias a pedir seu perdão por qualquer coisa. Você merecia sentir a dor, a perda. O que você fez? Você não era digno desse vínculo. O que eu fiz? Farda zombou. Vocês são todos iguais. Eu sei o que fiz. Conheço a escuridão nas minhas escolhas. Mas parece que, depois de todos esses anos, a arrogância e a ignorância ainda são suas melhores amigas. Por que você está aqui, Aeson? Estou cansada. Quero saber por quê. Não será um pouco tarde para isso? Não, eu quero saber por que você veio aqui. Por que você virou as costas para o Império depois de todo esse tempo? Que diferença faz? Faz diferença. Ela, irmã de Kalen. Farda sentiu com a cabeça, seus dedos se fechando e abrindo. E quanto a ela? Vá embora, Aeson. Isso já passou. Em breve, minha cabeça estará em uma estaca e eu terei terminado com este mundo, e todos nós sairemos ganhando. Aeson inclinou-se um pouco mais para frente. Responda a pergunta, Farda. E quanto a ela, Brier? Depois de tudo o que você fez, o que diabos te fez mudar de ideia?
Mais uma vez, o silêncio preencheu o quarto escuro, a luz das velas no corredor e as runas nas algemas de Farda projetando sombras pelas paredes. Farda soltou um suspiro exausto. Algo mudou em mim quando a conheci, algo que me lembrou por quê. Farda olhou para o teto e balançou a cabeça. Porque eu lutei, afinal. Aeson pressionou a língua contra o céu da boca e olhou para Farda. Para sua surpresa, os olhos do homem brilhavam com lágrimas que se acumulavam. Ele precisava saber. Antes do julgamento ser proferido, precisava saber por que Farda havia se voltado contra os Lorianos. Aeson, quero que saiba que penso naquela noite todas as vezes que fecho os olhos. A voz de Farda foi se perdendo quando Aeson se levantou da cadeira e se virou em direção à porta. Eu confiei em você. Aeson apoiou a mão na porta aberta, a faixa de ferro fria contra sua pele. Ele não olhou para trás. Não podia. Tantos anos haviam se passado que ele desejara ter tido essa conversa, e agora que ela havia chegado, ele não tinha tempo para isso. Você era meu irmão e eu confiei em você. Alvira confiou em você. Ela os deixou morrer, Aeson. Eu poderia tê-los salvado. Ela os deixou morrer. Sem olhar para trás, Aeson saiu do quarto e fechou a porta atrás de si, a fechadura travando-se no lugar com um clique. Calen estava de pé com a mão no flanco de Valeris, olhando fixamente para a borda do planalto, enquanto o som da água caindo subia lá de baixo. Valeris resmungava em sua mente, e através dos olhos do dragão. Calen viu Tarmon, Eric, Lirei e Vaeril emergindo da passagem na rocha na extremidade oeste do ninho da águia. 10 guerreiros com a marca do dragão branco em suas couraças o seguiam, flanqueando 4 figuras que marchavam entre eles, com o tilintar de suas correntes. Aeson, Chora, Tassia, Atara e Arken aguardavam na borda do platô principal do ninho da águia, enquanto os outros Aquinas se espalhavam, com os olhares fixos na procissão. Os 2 dragões, Vartiar e Sardaques, estavam enroscados perto da entrada do ninho da águia, com as costas apoiadas nos galhos mais baixos de uma árvore próxima. Calen inspirou profundamente o ar frio e se virou, observando a cena com seus próprios olhos. Seu pulso acelerou ao avistar Farda, caminhando à frente dos prisioneiros. 4 cortes profundos atravessavam o lado esquerdo de seu rosto. Ao lado de Calen, Valeris se ergueu com as patas dianteiras, um rosnado reverberando em seu peito. Calen teve que controlar a respiração, tentando apaziguar a fúria que ardia em Valeris ao ver o homem, uma fúria que oscilava entre eles. Uma mão repousou no ombro de Calen, trazendo de volta à realidade. Você está bem? Perguntou Dan, sem desviar o olhar de Calen. Calen balançou a cabeça, cerrando os dentes. Baixou a voz para um sussurro. Quero arrancar o coração dele, Dan. Acho que você não é o único. Dan inclinou a cabeça, gesticulando para os presentes. Todos os 26 Aquina que residiam em Aravel, junto com Teren e Dan, estavam de pé ao redor do planalto. Todos os 26 encaravam Farda e os outros sem piscar. Ele a matou, sussurrou Calen, tanto para si mesmo quanto para Dan. Ele a incendiou. Ele. As mãos de Calen tremiam, a lembrança se repetindo em sua mente. A expressão no rosto de Farda, as chamas, os gritos de sua mãe. Por força do hábito, Calen levou a mão ao lenço, passando o polegar e o indicador entre os fios de seda que estavam presos ao seu cinto. Seus dedos encontraram apenas o toque áspero do couro. Ele havia dado o lenço a Aen. Conseguia visualizá-lo em sua mente, o vermelho outonal, os veios em tons de creme e dourado, mas não era a mesma coisa que sentir seu toque reconfortante na ponta dos dedos. A ausência do lenço apenas intensificava a de Aen. Era em momentos como esse que ele precisava do irmão, da irmã. A mão de Dan apertou com mais força o ombro de Calen. O tilintar das correntes ecoou pela passagem, acompanhado pelo som de garras na pedra e pelo rufar dos passos. Valeris avançou, e a força de sua ansiedade fez com que Calen cambaleasse junto com ele. 8 magos élficos, cada um carregando o dragão branco, marcharam pelo corredor ampliado, com apreensão estampada no rosto enquanto teciam fios de espírito, ar e fogo ao seu redor. Atrás deles, caminhavam mais 8 elfos, com os punhos cerrados em longas correntes conectadas ao pescoço e as patas de um dragão 2 vezes maior que Valeris, com escamas roxas com pontas brancas e olhos de um amarelo brilhante. Avandeer! O olhar de Calen recaiu sobre a luz azul que cintilava nas runas gravadas nas algemas das pernas de Avandeer e na coleira em seu pescoço. Seu coração parou, sua respiração ficou presa na garganta. Calen não via Tivar e Avandeer desde a luta, mas conhecia aquelas amarras, conhecia a dor e o vazio que causavam. Ele olhou para Tivar, no final do grupo de 4 prisioneiros.
Ela havia parado e agora encarava Vandeer, puxando suas correntes. Ele conhecia aquela agonia, aquele desespero, ainda o sentia na alma. Sua mandíbula se contraiu, memórias da cela em Drifaen, de Artin Valdok, da apatia, da perda, inundaram sua mente. Uma fúria insuportável se acendeu em Valeris, transbordando para Kalen, inundando suas veias e queimando sua mente. Ele tentou reprimi-la, acalmá-la como vinha aprendendo, mas era intensa demais. A visão de Tivar e a Vandeer sofrendo como Kalen e Valeris haviam sofrido era demais. Tirem essas algemas deles. Kalen atravessou o planalto a passos largos, ignorando o olhar fixo de Rakina, com o braço tremendo enquanto apontava de Tivar para Vandeer. A fúria que o dominava queimava fria, gelo em suas veias, geada em sua pele. Kalen, respire fundo. Aeson se colocou na frente de Kalen, com os braços abertos. Tire as algemas, Aeson. Kalen cerrou os dentes, tremendo. A luz púrpura de seus olhos refletiu nos de Aeson enquanto ele apontava mais uma vez para Vandeer. Ele tentou conter a fúria, tentou se acalmar, tentou acalmar Valeris. O dragão não tinha coração para a calma. Kalen firmou a voz o melhor que pôde. Tire-as. Kalen, eu. Tirem-nas. O rugido de Kalen arranhou sua garganta, e ele sentiu as veias do pescoço saltarem. Uma onda de poder o percorreu quando sua mente e a de Valeris colidiram. Aeson deu um passo para trás, sua expressão mudando. Ele ergueu as palmas das mãos abertas, seu olhar se elevando para cima. Kalen não precisava olhar para saber que Valeris pairava sobre ele, uma luz púrpura emanando dos olhos do dragão, dentes à mostra, um rugido feroz na garganta. Eles se moviam como um só, completa e inteiramente. Kalen podia sentir cada batida do coração deles, o sangue correndo em suas veias. Como que em resposta a Kalen e Valeris, Vartiar e Sardak surgiram na parte sul do ninho da águia, com os olhos fixos em Esson, as golas erguidas e os lábios repuxados. Toda a situação no ninho de águia estava por um fio. Os elfos que seguravam as correntes de Avandeer olhavam de Kalen para os outros Rakina, com expressões atonitas no rosto. Kalen encarou o olhar inabalável de Aeson. Mais uma vez, baixou a voz e tentou se acalmar, embora a raiva que ele e Valeris sentiam não se dissipasse. Você sabe o que essas amarras fazem, Aeson. Kalen, se você pudesse apenas. Você. Sabe. Kalen pronunciou cada palavra lenta e firmemente, encarando os olhos azul-gelo de Aeson. É uma pergunta simples. Sim. Kalen deu um passo à frente. E mesmo assim você continua a usá-los. Shora virou-se bruscamente em direção a Aeson e Kalen, olhando para Kalen. É a única maneira de mantê-los em segurança. É mesmo? Ou é simplesmente a mais fácil? Kalen se virou, procurando por Tassia. Encontrou a Jotnar de cabelos cor de sangue à sua direita. Você tem a chave. A Jotnar olhou para ele de volta, com curiosidade nos olhos, mas não disse nada. Você? Perguntou Kalen, olhando para Elmar, um dos outros Jotnar Rakina. A Elmar retribuiu o olhar de Kalen, mas também permaneceu em silêncio. Kalen olhou de Tassia para Elmar e depois para Moras, sua fúria aumentando a cada respiração. Quem tem a chave? Sim, eu aceito. Arken ou Dark deu um passo à frente, seus longos cabelos caindo sobre os ombros, os músculos densos de seus braços se tensionando enquanto os cruzava. Dê-me isso, Arken. Arken olhou para Aeson, que, para surpresa de Kalen, acenou brevemente com a cabeça. O homem enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um fino cilindro de metal com runas brilhantes gravadas ao longo de todo o seu comprimento. Kalen arrancou a chave das mãos de Arken e marchou em direção aos magos élficos. Eles se endireitaram, cada um levando o punho ao peito enquanto ele se aproximava e murmurando um abafado. Draleide. Vocês conseguem contê-la? Conter o fogo dela? Eram 8. Isso deve ser suficiente. Sim, Draleide, mas... A elfa mais próxima de Kalen gaguejou, mas logo recuperou a compostura. Mas se ela... Faça isso. Kalen olhou para Teren. Você pode proteger Tivar. Um olhar de compreensão cruzou o rosto de Teren, e ele assentiu bruscamente. Com ajuda, sim. Enquanto o ar se inflamava com o zumbido da faísca, e Teren e os magos protegiam Tivar e Avandeer, Kalen moveu-se para o lado do dragão e bateu a chave contra as algemas que prendiam suas pernas. Ambas as algemas estalaram e, em seguida, bateram com força na pedra. Ele se aproximou da cabeça de Avandeer, pousou uma das mãos em seu focinho e olhou em seus olhos. Sinto muito. Lael Sanin.
Ele baixou a voz e se inclinou para mais perto, sentindo o calor das escamas de Avandeer roçar em sua pele. Quando eu tirar isso, preciso que você fique calma. Você consegue. A dragão soltou um sopro de ar quente pelas narinas, suas escamas vibrando enquanto um murmúrio de reconhecimento escapava de sua garganta. Ela encostou a cabeça em Kalen, seus chifres brancos como osso pressionando sua perna e ombro. Vai ficar tudo bem, sussurrou Kalen, encostando a chave na coleira em volta do pescoço de Avandeer. Vá até ela. Um clique soou. Avandeer balançou a cabeça, a coleira caindo no chão, e soltou um rugido ensurdecedor. O planalto tremeu quando o enorme dragão saltou para frente, usando as patas dianteiras como alavanca e abrindo as asas para percorrer a distância entre ela e Tivar num instante. Os guerreiros que seguravam Tivar e as correntes dos outros recuaram e se apressaram em sacar suas espadas. Mas Avandeer permaneceu de pé sobre sua alma gêmea, com as penas da cauda eriçadas. Ela jogou a cabeça para trás, inclinou-se para frente e rugiu mais uma vez, cuspindo saliva e fazendo os guerreiros cambalearem para trás. Kalen seguiu Avandeer, com Valeris atrás dele. Os outros Hakina o encaravam enquanto ele caminhava, mas nenhum se moveu para impedi-lo. Até mesmo Aeson e Chora permaneceram em silêncio. Avandeer baixou a cabeça quando Kalen se aproximou, um ronco na garganta. A dragão estendeu as patas dianteiras e curvou as costas, como se estivesse fazendo uma reverência. Tivar ergueu o olhar. Seu rosto estava escuro e machucado, e marcas de sujeira em suas bochechas, por onde as lágrimas haviam escorrido, riscavam a terra. Ela se apoiava pesadamente na perna esquerda, e cortes com crostas circundavam seus pulsos, onde as algemas a prendiam. Sua respiração tremia quando Kalen se aproximou. Sinto muito por não ter podido vir antes, disse Kalen, com o peito apertado. Você ficou ao meu lado. Quando não tinha motivo para isso, você ficou ao meu lado, e eu devo a minha vida a você, irmã. Nós deveríamos ser guardiões, sussurrou Tivar, seus olhos escuros encontrando os de Kalen. Kalen viu sua própria agonia refletida no olhar dela, as lembranças de seu tempo na cela o dominando. Kalen estendeu a mão e segurou as mãos trêmulas de Tivar entre as suas, depois encostou a chave rúnica nas algemas dela. Assim que as correntes caíram, a elfa caiu de joelhos, tremendo, seus olhos se fechando e os lábios se abrindo em alívio. Avandeer esticou o pescoço para frente e roçou o focinho na mandíbula de Valeris. Kalen respirou fundo, seu olhar encontrando o de Farda por um breve instante. Bastava um movimento do pulso de Kalen, apenas um fio da centelha, e o feito estaria consumado. Os dedos de Kalen tamborilaram no pomo de moeda de sua espada. Ele encarou o homem por mais um momento, depois voltou-se para o outro Hakina. Chora, Aeson, Arken, Atara e Tassia estavam todos de pé diante dele, os outros formando um semicírculo fechado. Vocês sabem o que é se sentir destruído, disse Kalen, encarando os 5 à sua frente. E mesmo assim, vocês infligiriam essa dor a outros. Isso fez vocês se sentirem fortes. Isso fez vocês se sentirem poderosos. Vocês têm noção do quão perverso isso é. Ela merecia sentir isso. Uma das outras Hakina, uma mulher de cabelos curtos e negros, deu um passo à frente. Kalen não havia falado com ela, mas a conhecia como Imala. A fúria em seus olhos era algo que ele conhecia bem. Ela merecia saber. A dor dela não é nada comparada à quebra do vínculo. Ela fez suas escolhas há muito tempo. Pelennor Dambren é o motivo pelo qual escapei de Berona. Quando lhe perguntei por que me ajudou, ele respondeu que o tempo não volta atrás, que não podia mudar o que tinha feito, mas que nunca seria tarde demais para reconhecer os erros que cometera. Kalen aproximou-se de Imala. Quando o Império me capturou em Drifaen, prenderam aquelas algemas nos meus pulsos. Trancaram-me numa cela, bateram-me, torturaram-me. Mas, acima de tudo, não poder sentir Valeris praticamente me despedaçou. Quando Artim Valdok apertou meu pescoço com os dedos, eu me inclinei para a frente. Eu queria morrer. Kalen balançou a cabeça e zombou, encarando Aeson. Você me arrastou por todo o continente. Você me convenceu desta guerra, me convenceu de que valia a pena lutar por ela. E aqui está você, fazendo exatamente a mesma coisa que o Império fez comigo, a mesma coisa que fizeram com cada um de vocês. Explique isso, Aeson. Explique como somos melhores do que eles. Explique-me por que estamos lutando nesta guerra. Explique como podemos fazer isso com um dos nossos. Ela não é uma das nossas, rosnou Imala, o corpo enrijecendo, a voz gélida. E você fala de coisas que não sabe, coisas que não poderia compreender. Já estive presa a esses grilhões. Foi horrível.
Eu não conseguia sentir a mente de Amaros, sua alma. Eu não conseguia sentir seu coração. Então por quê? Mas não foi nada, e Mala interrompeu Kalen abruptamente, comparado à agonia que dilacerou minha alma quando um desses traidores me arrastou para a lama e enfiou uma lança na própria cabeça enquanto olhava nos meus olhos. Um arrepio percorreu o corpo de Kalen ao ouvir as palavras de Mala. Até você ver seus semelhantes morrerem, até você sentir, e eu digo sentir mesmo, sua alma se despedaçar, você não tem moral para falar sobre o que é ser Hakina. O coração de Kalen se partiu ao ver as lágrimas escorrendo pelas bochechas de Mala, enquanto Valeris tentava acalmá-los. Kalen tem razão. Aeson deu um passo à frente e se aproximou de Mala, que o encarou, sua raiva se transformando em abatimento. Ele colocou as mãos em seus ombros e sustentou seu olhar. Fomos traídos por aqueles que nos eram próximos, e essa traição nos custou coisas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que, jamais poderão ser recuperadas. Mas às vezes nossa dor nos cega. O que aconteceu com Amaros, não há justiça para isso. Mas a dor de Tivar não aliviará a sua, irmã. A única justiça que encontraremos está em corrigir os erros, não em cometer mais. Nos anos desde que perdi Liara, aprendi isso 1000 vezes. O que restou da minha alma está manchado. Não podemos simplesmente alegar ser melhores que Eltoar e os outros, precisamos ser melhores. E Mala sentiu lentamente, enxugando as lágrimas dos olhos, os ombros caídos e trêmulos, a fúria consumida pela tristeza. Esson inclinou a cabeça em direção a Kalen. Kalen retribuiu o gesto, e a raiva que ele e Valeris compartilhavam em suas almas começou a diminuir. Com isso, continuou Aeson, o continente está mudando diante de nossos olhos, e decisões ainda precisam ser tomadas. Antes de prosseguirmos, devo pedir que todos aqueles que não são Draleide ou Hakina deixem o ninho da águia. Já negamos a presença da rainha Eltrian, do rei Galdra e da rainha Tessar aqui. Isto é para o nosso povo e somente para o nosso povo. Aeson olhou para Teren e os magos elfos. Vocês podem ficar e manter as proteções, mas suas vozes não serão ouvidas. Teren respondeu com um leve aceno de cabeça, enquanto cada um dos magos élficos pressionou o punho contra o peito e fez uma reverência. Dan, Tarmon, Eric, Lirei e Vairil olharam para Kalen. Ele acenou com a cabeça, relutantemente. Preferia tê-los ao seu lado, mas sabia que os outros não mudariam de ideia. Assim que eles se retiraram, cada um dos Hakina se aproximou, cercando Tivar, Farda e os outros 2 prisioneiros, o elfo de pele escura e a mulher de cabelos brancos cuja mão estava cerrada em um punho retorcido. Sem as correntes que prendiam a Vander, o dragão poderia facilmente ter dizimado muitos dos presentes, mas Kalen sabia que ela não colocaria Tivar em tal perigo. O que ele temia, no entanto, era o que a Vander poderia fazer se os outros decidissem que a morte era a sentença de Tivar. Com o silêncio reinando novamente no ninho da águia, Aeson entrou no centro do círculo, seu olhar percorrendo os prisioneiros. Farda Kirana, Iliain Altair, Alanori e Tivar Savinir. Vocês estão aqui hoje para serem julgados pelo que fizeram. Seriam necessárias 100 vidas para listar todos os seus crimes, então mencionarei apenas alguns. Vocês traíram seus irmãos e irmãs. Vocês massacraram seus próprios semelhantes. Vocês mergulharam toda a Eferia na guerra. Vocês foram fundamentais para o quase extermínio de toda a raça Jotnar. Que lista! Murmurou a mulher de cabelos brancos, que Kalen supo será-la. Um dos Hakina, Vilão, cuspiu na pedra, seus olhos queimando ala como buracos. Vocês têm algo a dizer em sua defesa antes que o julgamento seja proferido? Para surpresa de Kalen, Tivar se levantou dos joelhos e deu um passo à frente. Ela ergueu o queixo. Lentamente, seu olhar percorreu o círculo, duro e inflexível. Não nego nada. Fiz o que fiz porque acreditava ser o certo. Amei a ordem e sempre amarei meus irmãos e irmãs. Mas o que nos tornamos não era o que deveríamos ser. Não darei desculpas pelas minhas ações, e não houve um dia sequer em que eu não desejasse poder voltar atrás, mas não posso. Eu traí todos vocês. Ela ergueu o olhar para Vander, que estava de pé sobre ela. Nós traímos todos vocês. Juro, acreditávamos que estávamos fazendo certo, mas quando vimos a verdade, já era tarde demais. Peço apenas 2 coisas a vocês. Você tem a arrogância de pedir qualquer coisa, disparou Chora. Tivar deu a Chora um sorriso frágil, com lágrimas brotando novamente em seus olhos. E, no entanto, há 2 coisas que preciso pedir. A primeira é que você não cometa os mesmos erros que a Ordem cometeu. Não permita que nosso povo se torne instrumento de guerra,
enviado a mando de reis e rainhas que pouco se importam com o custo em sangue de sua ganância. E o segundo? Perguntou Aeson. Tivar inspirou profundamente pelo nariz, girando os ombros e endireitando as costas. É simples. Tire a vida de Avandeer primeiro, rápido e da forma mais indolor possível. Não quero que ela viva um único momento sem sentir o toque da minha mente. Essa dor é minha para suportar, por mais breve que seja. Eu a salvaria dela se pudesse. As palavras de Tivar abriram um vazio no peito de Calen. A mente de Valeris o puxou para mais perto, envolvendo-o. Ele podia ver pela expressão atonita no rosto de Aeson que ele também não esperava aquele pedido. Tivar, eu. Tivar deu um puxão para frente, as correntes puxando-a. Aeson, preciso que você me prometa pela sua honra. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, mas não posso. Por favor, deixe-me aliviar a dor dela. Faça-me essa gentileza. Eu sei que não mereço, mas ela merece. Isto é uma loucura. Calen olhou em volta para os que estavam reunidos, incrédulo. Quantos de nós restam no mundo? Quantos dragões? Tem que haver consequências, Calen, disse Chora. Este continente está em guerra há 400 anos. Calen abriu os braços, suplicando. Todas as nossas lendas, todas as nossas histórias são de morte, sangue e escuridão. Após a queda, o Império quase nos exterminou. Vocês sabem disso melhor do que eu, e ainda assim estamos aqui, falando em tirar mais um dragão do mundo. Ele baixou a voz. Estamos fazendo o trabalho sujo para eles. Estamos nos matando uns aos outros. Tivar e Avandeer nos salvaram. Eles arriscaram suas vidas para proteger as nossas. Que benefício há para o mundo em mais um dragão morto, mais um Draleide morto, mais um de nossa espécie enterrado? O que você quer que façamos, Calen? Aeson se virou para encarar Calen. Não havia raiva, fúria ou ódio em seus olhos, apenas agonia. Pela primeira vez, Calen viu a verdadeira luta em Aeson, o conflito. Qual é a sua solução? Calen olhou para Tivar, com sua decisão tomada. Você lutaria ao meu lado. O quê? A incredulidade transparecia na voz de Arken. Você não pode estar falando sério. Você lutaria ao meu lado, Calen repetiu para Tivar, ignorando os olhares dos outros. Eu. Foi você quem me disse que deveríamos ser guardiões. Você me fez entender por que estou aqui, me fez entender o que sou. Você não merece perdão pelo que fez, mas isso não o exime da sua obrigação para com seus irmãos e irmãs, para com cada alma que você despedaçou e cada vida que você destruiu. Enquanto Calen falava, olhou para os outros. A morte é a saída mais fácil. A morte não é uma consequência. É uma fuga. Calen olhou para Tivar. Eu não quero que você morra, Tivar. Savinir. Eu quero que você acorde todos os dias e olhe nos olhos de seus irmãos e irmãs, sabendo o que fez, carregando esse peso. Eu quero que você encare as consequências de sua traição a cada amanhecer. E eu quero que você dê cada gota de sangue em suas veias para levar o Império à ruína. Então eu pergunto, você lutará ao meu lado? Você jurará proteger seus irmãos e irmãs, pela luz de Varim? Você se erguerá contra a escuridão que ajudou a forjar? Pela sua honra, pela sua própria alma, você jura? Houve um momento em que Calen pensou que poderia ouvir objeções daqueles ao seu redor, mas nenhuma veio. Tivar caiu de joelhos com um baque e levou a mão ao peito. Acima dela, Avandeer curvou-se, baixando a cabeça. Juro pelo pai dar minha vida para proteger a família que traí. Juro pela mãe que caminharei abertamente em seus braços para salvar a vida de outros. Juro pelo guerreiro que estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Juro pela donzela que serei seu escudo e sua espada. Juro pelo marinheiro que serei sua âncora nos mares mais escuros. E juro pelo ferreiro que o forjarei no maior Draleide que já pisou nesta terra. Tivar sustentou o olhar de Calen por um instante, depois olhou ao redor para os outros. Lágrimas rolaram de seus olhos escuros e injetados de sangue. Juro estas coisas enquanto seu coração permanecer puro. Se você me quer morto, estenderei meu pescoço por você. Mas se me permitir lutar, trarei fogo e fúria sobre Fane Morten como ele jamais conheceu. Por favor, deixe-me dar-lhe meu último suspiro. É a única coisa que me resta que vale a pena dar. Por um instante, ninguém disse nada, até que um dos Aquina, um elfo chamado Danver, balançou a cabeça. Ela merece uma forca. Eu digo não. Eu também. Chora repousou as mãos no colo,
usando fios de ar para mover as rodas da cadeira até ficar ao lado de Kalen, com os olhos na mesma altura dos de Tivar. Não posso perdoar o que você fez. Gostaria de ser melhor, mas não sou. Meu voto é a morte. Eu digo vida. O som da voz de Aeson pronunciando essas palavras pegou Kalen de surpresa. O homem caiu de joelhos diante de Tivar, atraindo olhares curiosos dos demais. Aeson segurou o rosto de Tivar entre as mãos e olhou em seus olhos. Você nos abandonou quando mais precisávamos de você, e isso nos custou tudo. Um tremor surgiu em sua voz. Eu nunca poderei te perdoar. Preciso que você saiba disso. Mas posso permitir que você passe o resto dos seus dias tentando recuperar um mínimo de sua honra e que morra sabendo que, no fim, fez algo que valeu a pena. Tivar assentiu suavemente, cerrando os músculos da mandíbula. Se você sequer pensar em nos trair uma segunda vez, eu mesmo cravarei a lâmina em seu coração. Aeson se levantou e foi ficar ao lado de Kalen. Obrigado, sussurrou Kalen. Eu fiz isso porque você tinha razão, não podemos continuar nos matando. É preciso traçar um limite, e nós devemos ser os responsáveis por isso. Uma a uma, as outras Aquinas avançaram até que todas tivessem votado. Das 26 que residiam em Aravel, 14 escolheram a morte e 12 a vida. Com os votos de Aeson e Kalen, restaram 14 para cada lado. Atara e Tassia estavam entre aqueles que escolheram a vida, enquanto Arken permanecia à esquerda de Chora, com a culpa estampada no rosto. Há mais 2, disse Arken, cruzando os braços. Coren Valmar e Farven Etilion. Então existem. Aeson soltou um longo suspiro, olhando para Tivar, que ainda estava ajoelhado diante dele. O que você diz, Chora? A mulher permaneceu em silêncio por alguns instantes, o olhar fixo. Esta é a primeira grande decisão que nosso povo toma em conjunto em muito tempo. Devemos chamar Coren e Farven. O papel deles em nossa sobrevivência foi tão vital quanto o seu, jovem Virandrar. Concordo. Está decidido, então. Mandaremos chamar Coren e Farven. Eles serão necessários de qualquer maneira. Se quisermos permanecer unidos, um novo arconte deve ser escolhido, e isso não pode ser feito sem a participação de todos nós. A viagem deve levar apenas algumas semanas. Até lá, continuou Chora, a decisão final ficará suspensa e os prisioneiros permanecerão aqui sob guarda. Eles não terão permissão para deixar este ninho de águia sob nenhuma circunstância. Se o fizerem, serão mortos à vista. Prisioneiros. Kalen se virou para Chora. E quanto à farda? E quanto a ele? Chora ergueu uma sobrancelha, o toque de divertimento em sua voz irritando ainda mais Kalen. Ele assassinou minha mãe. Ele tem. Ele não fez mais do que Tivar. A mulher olhou para Kalen como se ele fosse um idiota. Se você deseja perdoá-la, essa mesma graça se estende a ele e aos outros. Você não pode escolher quem vive ou morre com base em suas próprias queixas. Todos os 4 traíram a ordem. Todos os 4 massacraram, queimaram e destruíram. Chora se aproximou de Kalen, olhando nos olhos. Não tenho dedos suficientes para contar o número de pessoas que amei e que foram mortas pelas mãos de Tivar e Avandeer, o que torna sua perda maior que a minha. Você tem muito a aprender sobre o mundo, Kalen Brier. Muito mesmo. Horas depois da altercação no Ninho de Águia, Esson estava na beira de um dos muitos penhascos em um dos muitos vales que serpenteavam pelo Aravel. A chuva começara momentos depois de Farda e os outros terem sido escoltados de volta aos seus aposentos, e caía como se os próprios céus tivessem se aberto. Era poético, de certa forma. Suas roupas grudavam na pele e seus cabelos emaranhavam em seu rosto. Ele havia ficado parado naquela beirada por, provavelmente, 1 hora. A chuva o acalmou. Tranquilizou sua mente, e ele tinha muito em que pensar. Aeson ergueu uma sobrancelha, virando a cabeça ao ouvir o som de pedras rangendo sob as rodas. Você foi dura com ele, sussurrou, em voz baixa o suficiente para que sua voz se sobressaísse à chuva. O mundo é difícil. Chora parou a cadeira ao lado de Aeson, com os cabelos loiros presos ao rosto. Haverá escolhas muito mais difíceis pela frente. Ele precisa aprender, e não temos tempo para que ele aprenda devagar. Você e eu sabemos que eu teria ficado mais feliz em levar a cabeça de Farda, mas ele é mais útil assim. Chora olhou para os vales. Ver os outros, vê-los tão perto que eu poderia tocá-los, tão perto que eu poderia quebrar seus pescoços. Isso me perturbou. Como aconteceu com todos nós.
Aeson enxugou as lágrimas dos olhos e cruzou os braços. Tivar jamais poderá ser perdoada, mas ela e Avandeer podem fazer a diferença nesta guerra. Ela realmente sente remorso. Ela pode ser o que mantém Kalen vivo. Ela pode ser o que ele precisa. Se Coren e Farven votarem para poupá-la, eu respeitarei essa decisão. Esson deixou a chuva cair por um instante. Você não permitiu que eles vagassem livremente no ninho da águia por bondade. Shora conteve uma risada áspera e sombria. Não. Deixe o jovem Brier ver o assassino de sua mãe vagando pelo ninho da águia. Deixe-o ver a dor que ele nos causa, nos obrigando a manter a cabeça de Tivar em seus ombros. A arrogância da juventude. Aeson soltou um suspiro exasperado. Quanto mais tempo você e os outros passam em Aravel, mais parecidos com os elfos vocês se tornam. Jogos, truques e esquemas. Sempre foi assim, Aeson. Você simplesmente nunca viu. Nunca esteve disposto a olhar. O som da chuva batendo contra a pedra aumentava enquanto os dois permaneciam em silêncio. Encontraremos a triarquia em Mitnírio amanhã, disse Shora. Os próximos passos precisam ser decididos. Com a lua de sangue no céu e o império distraído no norte, agora é a hora de consolidar nossas alianças no sul. Devemos agir rapidamente e esmagar cada reduto que eles têm aqui. Com Jormun e Ukia fora do caminho, Kalen pode voar com mais liberdade. O Guardião de Varin. Esse é um título que podemos usar. Sugiro que asseguremos Ilhanara e depois avancemos para Valtara e Drifaen. Nosso apoio nessas regiões parece forte, de acordo com seus relatórios. É bom ver essa chama acesa em você novamente. Shora contemplou o vale aberto. É bom sentir um pouco de calor novamente. Se eu pudesse fazer uma coisa antes de ver Daisier, seria arrancar o coração pulsante de Eltoar da Etana do peito dele. Combinado. Conversaremos sobre isso amanhã. Dito isso, Aeson se virou e começou a se afastar, mas parou depois de apenas alguns passos. Eles acreditam nele, Shora. A mulher zombou enquanto empurrava uma das rodas e girava a cadeira. Quem acredita em quem? E por que você sempre tem que ser tão vaga e dramática? Meu filho, os guardiões elfos, os rebeldes do norte. Eles seguiram Kalen pelas terras queimadas porque acreditavam nele. Não por quem ele é como Draleide, mas por quem ele é como homem. Até Atara, Tassia e Arken, eu vejo isso nos olhos deles. Ele lhes deu esperança. Aeson fez uma pausa. Ele fará o que precisa ser feito, disso eu tenho certeza. Ele estava certo sobre Tivar e teve a força para defender isso. Ele ficou preso por pouco tempo e não teve medo algum de defender aquilo em que acreditava. Nunca deveríamos tê-la acorrentado. Sabíamos da dor que isso causava. Não fizemos isso para impedi-la de tocar a centelha. Fizemos isso para que ela conhecesse a agonia de não sentir a alma de Avandeer. Estamos quebrados, você e eu, e nunca seremos completos. Mas ele é diferente. Eu o vi crescer, viu se transformar de um garoto ingênuo em um guerreiro que se recusa a se render. Ele está se tornando aquilo que deixamos escapar. Dê-lhe tempo. Enquanto Aeson permanecia ali, com a chuva caindo forte ao seu redor, ele se lembrou das palavras de Kalen quando Aravel ardeu. Não há sentido em viver se não lutarmos por aquilo que amamos. Fomos feitos para ser Draleide. Fomos feitos para ser guardiões, não sobreviventes. Parece que você também está começando a acreditar nele, jovem Virandran. Aeson soltou uma risada abafada e voltou-se para a trilha que levava à cidade. Kalen estava sentado ao lado da cama de Ela com uma toalha enrolada no pescoço, seus cabelos pingando em Fainir, que estava encolhido entre a cadeira e a cama. Ele viera do ninho da águia logo cedo, mas Elia praticamente o arrastou para o quarto dele para se trocar assim que o encontrou sentado ao lado da cama de Ela, com as roupas encharcadas da cabeça aos pés. Você vai pegar um resfriado se ficar sentado com a roupa molhada, disse Elia, agarrando pela camisa e empurrando-o para fora do quarto. Sua mãe vai me atormentar nos meus sonhos por eu ter permitido isso. Vá se trocar. Vou buscar mais daquele cordeiro para você. Homens, menos juízo que o traseiro de um porco. Kalen riu, passando a mão pelos cabelos encharcados. A Neera ainda estava sentada no canto da sala, com as pernas cruzadas e os braços apoiados nos joelhos. Pelo que Taner lhe contará, ela mal havia comido o dia todo. Ele encontrara o outro Fenrir Angan que chegará à cidade pouco antes do ataque, Diango, rondando o planalto quando chegou. O Angan o cumprimentou com uma reverência e um breve filho do quebra-correntes antes de seguir seu caminho como um guarda jurado. Alguém bateu na porta,
e Kalen soube que era Elia pela forma como ela entrou sem esperar que ele respondesse. Aqui está. Ela lhe entregou uma tigela e uma faca, o aroma de alecrim e cordeiro cozido lentamente se misturando com a lavanda que já impregnava o ar. A cabeça da mulher inclinou-se para a esquerda, e seus olhos ficaram vidrados por um instante. Se você ainda estiver com fome, tem mais lá embaixo. Você tem uma visita. Quando Elia saiu, Teren se aproximou e ficou ao lado de Kalen. O calor do cordeiro cozido lentamente se espalhou da tigela para as mãos de Kalen enquanto o silêncio se instalava. Um garfo teria sido mais útil. A expressão de Teren não mudou enquanto ele falava, olhando fixamente para ela. Kalen ergueu a faca da tigela, olhando para o cordeiro, as batatas assadas, as cenouras e uma raiz verde que nunca tinha visto antes. Ela só me dá facas desde que voltou a si. Não pergunto por quê. É mais fácil comer. Kalen engoliu em seco, sentindo a boca secar. Os dois não tinham conversado de verdade desde que Teren mentira para ele sobre a sobrevivência de ela. Eu confiei em você, Teren. Eu sei. Se algo tivesse acontecido com ela, eu sei. Você me tirou a escolha. Eu sei, Kalen, sussurrou Teren. Teren caminhou até o outro lado da sala, arrastou uma cadeira e a colocou ao lado de Kalen, sentando-se em seguida. Eu vi vocês crescerem desde o dia em que nasceram. Você, ela, Aen. Eu os amei como se fossem meus próprios filhos, mas nunca consegui dizer isso. Essa foi a escolha do seu pai, e eu a respeitei. Teren balançou a cabeça. Ele era um dos meus amigos mais próximos, e mesmo assim tive que assistir de longe enquanto o inquisidor que não era digno nem de lamber suas botas o segurava com fios de ar e lhe atravessava o peito com uma espada. Teren estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto de ela. Naquele dia, eu lhe fiz uma promessa de que protegeria você e ela com a minha vida. Não me orgulho de ter escondido de você que ela estava viva, mas se não o tivesse feito, você teria voado para o norte para encontrá-la. Disso não tenho dúvida, porque é exatamente o que seu pai teria feito, e vocês dois são talhados na mesma pedra em quase todos os sentidos. E é provável que você e sua irmã estivessem mortas, e com isso, todas as almas de Aravel teriam sido consumidas pelo fogo sem vocês. Teren se remexeu na cadeira, com as mãos apoiadas nos joelhos. Inclinou a cabeça para olhar nos olhos de Kalen. Juro que jamais esconderei um segredo seu, contanto que você me prometa que seguirá meus conselhos. Não peço que faça tudo o que eu aconselho, apenas que me ouça. Se me der sua palavra, eu lhe darei a minha. Kalen cerrou os dentes e estendeu a mão para coçar as costas de Faenir, olhando mais uma vez para ela, que jazia imóvel na cama, com o peito subindo e descendo ritmicamente. Ele assentiu. Você tem a minha palavra. E você tem a minha. O que aconteceu no ninho da águia? Teren recostou-se na cadeira. Kalen manteve o olhar fixo em ela, observando seus pulmões se encherem e ela soltar um suspiro lento. Chora está te testando. Que ela me teste. Não me importo. Kalen, não é tão simples assim. O que acontece quando você vir Farda sentada na grama no ninho da águia? O que você vai fazer então? Vou abrir a garganta dele. E todos os Aravel se voltarão contra você por quebrar sua palavra. E mesmo que não façam, Chora usará isso como desculpa para matar Tivar e Avandeer. Não quero falar sobre isso. Kalen, você. Não quero falar sobre isso. Kalen virou a cabeça bruscamente, a raiva o dominando. Por favor, me desculpe. Só preciso de um tempo. Podemos falar de outra coisa. Me conte sobre ele. Meu pai. Não as histórias, mas como ele era. Você sabe como ele era, Kalen. Será? Será mesmo? Tenho a sensação de que não o conhecia de todo. Isso é a coisa mais idiota que você já disse. Seu pai escondia coisas de você por um motivo, mas ele sempre foi o mesmo homem que te criou. Ele era teimoso, cabeça dura e sempre parecia fazer as coisas do jeito mais difícil. Guardava rancor e passava mais tempo se preocupando com as pessoas de quem gostava do que seria saudável. Soa familiar. Kalen soltou uma risada, recostando-se na cadeira. Ele também era bondoso, continuou Teren. E leal ao extremo, apaixonado e honrado. Tudo o que fazia, fazia pelos outros. Seu pai não era um homem perfeito, nem de longe. Ele tinha falhas e cometeu erros, muitos deles, mas foi o melhor homem que já conheci, e o vejo em você todos os dias. Por favor, perdoe-o pelas coisas que ele nunca disse. Tudo o que ele sempre quis foi manter você, seu irmão e sua irmã em segurança.
Ele e sua mãe teriam dado tudo por isso. Se soubéssemos. Nada teria mudado. Cuidado com esse caminho, Kallen. O passado está gravado em pedra. É imutável. Olhe para a frente. Ouviu-se outra batida na porta, e a madeira rangeu quando Eliavel entrou mais uma vez, entregando a Kallen e Teren canecas de chá de raiz de Arlen bem quente. Antes que Kallen pudesse abrir a boca, Eli ergueu um dedo no ar. Ah! Ela acenou com a cabeça na direção da caneca na mão de Kallen. Beba! A expressão de Elia suavizou-se, e ela beliscou delicadamente a bochecha de Kallen antes de sair do quarto. Teren e Kallen ficaram em silêncio por um tempo antes de Teren soltar uma risada curta. Este chá sempre me lembra da sua mãe. Acho que nunca a vi sem estar preparando uma nova leva. Kallen inspirou profundamente pelas narinas, o aroma intenso e terroso do chá o preenchendo. Ele ergueu a caneca e tomou um gole, tentando ao máximo não fazer uma careta. Pelo menos ela não te obrigou a engolir. Tem isso aí. Teren ergueu a caneca, fitando as profundezas do líquido escuro. Vou ter que beber agora, não é? Kallen assentiu com a cabeça, dando a Teren um sorriso expectante. O elfo fungou, recuando e estufando as bochechas. Tem certeza de que não podemos homenagear sua mãe de outra forma? Beba, disse Kallen, imitando Elia. Para crédito do elfo, ele tomou um gole generoso do chá e, em seguida, emitiu um som de gorgolejo ao engoli-lo. Deuses! Nem eles podem te salvar do chá. Kallen tomou outro gole, apreciando as contorções no rosto de Teren enquanto o elfo sentia o gosto residual do chá. Obrigado. Por conversar. Há tanta coisa que eu não sei sobre ele. Às vezes, você pode conhecer uma pessoa sem conhecer o passado dela, Kallen. Seu pai não era um Draleide. Ele não era um mago, um rei ou um lorde. Mas era alguém que sempre tentou fazer o que sabia ser certo. Ele se importava profundamente com aqueles que amava e lutava bravamente para protegê-los. Sinceramente, depois de tudo que vi, ele me mostrou que ainda existe bondade no mundo. Teren balançou a cabeça, passando o dorso da mão no olho e se endireitando. Apesar de toda a morte que presenciei, ainda não consigo acreditar que ele realmente se foi. Existem algumas pessoas, Kallen, que simplesmente deixam uma marca indelével nas vidas que tocam. Nisso, você é definitivamente filho do seu pai. Uma terceira batida soou na porta. Elia, por favor. Kallen se remexeu na cadeira. Nós não. Ain. O irmão de Kallen estava parado na porta aberta, com vapor saindo de uma caneca na mão. Ele se portava como um homem que não dormia há dias, ombros caídos, olhos fundos. Irmãozinho. Ain acenou com a cabeça para Teren, atravessando a sala e apertando o ombro de Kallen. Ele se inclinou e coçou o topo da cabeça de Faenir, o pinheiro-lobo aconchegando-se na palma da mão de Ain. Ain se endireitou, soltando um suspiro suave enquanto olhava para ela, que permanecia imóvel na cama. Como ela está?